Komura é um garoto que está completamente apaixonado por uma garota tímida que não enxerga sem seus óculos. No entanto, quando ele descobre que ela é mais desajeitada do que parece, seu amor se torna ainda mais cego do que ela. As aulas começam e Komura acaba sentado ao lado de Mia, a aluna míope. A história dos dois começa quando ela esquece os óculos e Komura decide ajudar. Ele se pergunta como uma morcega cega consegue ir à escola sem perceber que seus óculos não estão com ela. Para sua surpresa, Mia diz que isso acontece com frequência. Na primeira aula, Mia pede ajuda a Komura para encontrar seu livro de história, mas ele acaba ficando em choque cada vez que ela se aproxima. Como um bom protagonista de anime de virgem, ele luta para se controlar quando Mia de repente abaixa a cabeça sobre o livro, praticamente mergulhando nele, o que faz daquele livro um amuleto sagrado para Komura. Após a aula, ele encontra Mia sentada perto dos armários. Ela diz que seus sapatos são muito grandes, mas quando Komura vê seu armário aberto, ele diz que na verdade os sapatos são dele. Poucos minutos antes, as amigas de Mia ofereceram ajuda para encontrar os sapatos dela, mas Mia tinha certeza de que poderia encontrá-los sozinha. No entanto, ela acabou procurando em todos os armários até encontrar um que parecia com o dela. Ela pediu desculpas pela confusão, então Komura decidiu ajudá-la. Quando ele abriu o armário dela, havia um sapo sentado em cima dos sapatos dela, e a cor do sapo fez Mia pensar que os sapatos eram verdes, por isso ela não os encontrou. Komura pediu para ela olhar para o lado por um segundo e se livrou do sapo, mas quando apresentou os sapatos a ela, Mia percebeu que realmente havia um sapo neles. Antes de saírem, Komura faz um último favor e ajuda Mia a amarrar os cadarços enquanto ela o agradece por toda a ajuda, prometendo retribuí-lo algum dia. No outro dia, Mia se aproxima sem seus óculos novamente e tenta enxergar melhor o rosto de Komura, para poder retribuir os favores do garoto. Acontece que Mia mora muito perto da escola, o que explica como ela consegue chegar lá viva sem os óculos. Naquela noite, Komura desejou que Mia esquecesse os óculos novamente, para poder continuar compartilhando momentos com ela. Para sua surpresa, na manhã seguinte, a idiota esqueceu os óculos de novo. Mais tarde, eles tinham aula de educação física, e para surpresa de Komura, Mia decidiu participar mesmo sem enxergar a bola. Ele se coloca na frente dela para impedir que ela seja atingida, e ela se aproxima dele em busca de proteção, deixando o garoto nervoso. Na próxima aula, Komura observa Mia lendo seu livro atenciosamente e fica surpreso com sua dedicação. De repente, o professor chama Mia para se levantar, e ele percebe que ela na verdade está dormindo. Mia fala enquanto dorme sobre proteger Komura, e ele fica feliz. O professor continua chamando por Mia, então Komura disfarça, dizendo ao professor que Mia estava apenas olhando de perto para seu livro, pois não conseguia ver. O professor acredita e se afasta. De repente, Mia se levanta sozinha e começa a procurar os óculos. Ela olha para Komura, pensando que ele é seu pai. Komura acha que ela deve estar falando enquanto dorme. No entanto, Mia começa a cochilar novamente em seu ombro. Komura não consegue conter sua felicidade, mas o professor estraga o momento dando um tapa nela. No dia seguinte, Mia aparece com uma expressão esquisita e se aproxima de Komura. Ele agradece por ela não conseguir vê-lo corando como um idiota. Isso antes de ela revelar que está usando lentes de contato e finalmente consegue vê-lo bem. Na manhã seguinte, Komura e Mia estão de plantão na hora do almoço, e mais uma vez, a garota esqueceu os óculos por algum motivo. Eles colocaram a garota cega encarregada de servir o almoço, então todo mundo estava recebendo porções grandes até demais. Komura se ofereceu para assumir a tarefa, mas Mia recusou deixar seu trabalho. Ele então disse a ela para pelo menos tentar servir uma porção menor. Infelizmente, ela acaba servindo uma porção menor que a minha motivação. Mia revela que ama ensopado e servir comida está deixando ela com fome. Ela pergunta se ele também gosta, e Komura pensa que não é fã. Nesse momento, um pequeno garotinho imenso se aproxima pedindo mais carne. Mia convence o menino a comer mais batatas. No entanto, como ela é praticamente cega, acaba servindo carne e não batata. O plantão acaba e Komura se pergunta se Mia estava tentando guardar um pouco de carne para ela mesma, mas ela revela que tentou guardar carne extra para ele. Komura se lembra da promessa dela de retribuir algum dia. Então, ela pergunta novamente se ele gosta de ensopado e, de repente, Komura se torna fã de ensopado. Uma semana depois, os alunos voltam à escola e Mia retorna a esquecer os óculos. Ela então tira suas lentes de contato e reclama que elas a incomodam. Vendo o desconforto da garota, Komura diz para ela não se forçar e promete protegê-la. A classe inteira fica curiosa sobre a declaração, mas Mia fica emocionada e agradece, fazendo a alma de Komura sair do corpo. Na manhã seguinte, Mia finalmente aparece com os óculos, mas continua sem enxergar nada. Ela explica que está abafado lá fora e seus óculos embaçaram. Nesse momento, outro colega entra com o mesmo problema, e Mia grita que um estranho invadiu a sala, mas Komura explica que é apenas o colega deles. A garota se pergunta se as pessoas também têm dificuldade em reconhecê-la, mas diz que não liga contanto que Komura reconheça, o que faz o garoto viajar para outra dimensão.
Mais tarde, os dois trocam contato e Mia explica que, como costuma esquecer os óculos, pode precisar da ajuda Komura um dia. Ele pergunta por que ela não pede algum familiar para lembrar, e ela diz que morreria de vergonha se soubessem, mas com Komura se sente confortável. No dia seguinte, Mia manda uma mensagem a Komura pedindo para se encontrar na estação. Ele vai direto para lá e encontra Mia em seu estado habitual, sem óculos. Ela explica que adormeceu no trem, e quando saiu percebeu que tinha perdido os óculos. Mia diz que precisa ir a um lugar urgentemente e pede ajuda dele para chegar lá. De repente, Komura percebe que isso conta como um encontro e não consegue esconder sua felicidade. Ele tenta se mostrar tranquilo e consegue encontrar a loja que ela estava procurando. Acontece que ela veio até ali para comer bolo, mas a coitada mal consegue identificar o bolo no prato, então Komura se oferece para alimentá-la. Ele pensa que pode ter exagerado, mas ela de repente abre a boca. Komura se pergunta se precisa da bênção do pai dela para colocar algo na boca dela, fazendo nosso pobre menino virgem recuar. Depois, eles param na loja de óculos e Mia explica que pediu novas lentes. Komura sente que agora que ela está enxergando normal não tem mais utilidade, mas ela agarra sua mão e diz que quer passar mais tempo com ele agora que pode vê-lo. Eles caminham mais um pouco e se divertem até o fim do dia. Alguns dias depois, Mia está na aula com os óculos e uma máscara facial. Ela explica que pegou um resfriado. Nesse momento, teu parceiro na cegueira entra com a mesma condição e é chamado de esquisito pelos outros colegas. Mia vê isso e sente medo que Komura pense o mesmo dela, então finge que esqueceu os óculos da forma mais estranha possível. No dia seguinte, Komura encontra Mia fazendo sons fofos para um gatinho. No entanto, descobre que era um saco plástico. Komura não quer que sua rainha cega morra de vergonha, então se aproxima por trás e finge ser o gatinho. Mia estende a mão para acariciar o gato, e quando Komura pensa que a farsa acabou, ela acaba acariciando ele e perguntando onde foi parar o gato. Na escola, Komura fica paralisado ao notar o garoto mais popular da escola, Izuma, ajudando Mia a encontrar algo. Komura observa com desdém, mas depois se sente mal por querer ter Mia só para ele. Nesse momento, Mia agradece Komura por sempre ajudá-la, então Izuma ri e revela que não é Komura. Mia explica que Komura é geralmente quem a ajuda, e então se dá conta de quão casual foi com ele e fica envergonhada. No dia seguinte, as amigas de Mia não conseguem acreditar que a idiota esqueceu os óculos novamente. As garotas avisam que ela pode acabar com marcas permanentes de ruga de tanto apertar os olhos. Isso faz Mia praticar levantar as sobrancelhas para eliminar as rugas. Komura chega à aula e cumprimenta a Mia, mas quando ela se vira, ele fica impressionado com a beleza dos olhos dela. Depois da escola, Mia e Komura acabam em serviço de limpeza. De repente, ele nota uma barata rastejando bem ao lado dela e quase tem um colapso. Ele se pergunta como avisá-la sem causar pânico. Então, ele a chama e pede para ela se aproximar. Ela chega tão perto que poderia beijá-lo, quando uma aluna nota a barata e assusta Mia, que cai nos braços de Komura. Em um outro dia chuvoso, Komura chega à sala de aula e encontra Mia fazendo careta, mesmo com os óculos na cabeça. Quando ela diz que esqueceu, ele a informa que os óculos estão em sua cabeça, e ela acaba derrubando eles. Komura pega eles e tenta devolver, e Mia fecha os olhos. Ele se pergunta se ela está esperando um beijo. Ele então se aproxima dela delicadamente, mas acaba deslizando os óculos em seus lábios e quase morre de vergonha. Mais tarde, duas garotas falam sobre entregar uma carta de amor, mas quando correm para a aula, uma delas a deixa cair. Mia vê a carta e a pega. Komura a encontra olhando para a carta e pergunta do que se trata. Mia explica que a pegou do chão e pergunta para quem é. Komura dá uma olhada e vê que é para Izuma, o garoto popular. Mia encontra Izuma e entrega a carta, enquanto todos os outros observam. Komura assiste horrorizado enquanto Izuma pensa que é uma declaração de Mia para ele. Algumas garotas se aproximam de Mia e perguntam se ela também gosta de Izuma. O garoto sai da sala para ler a carta, e Komura o segue para ver sua reação. Komura espera que a carta tenha um nome no final e desfaça o mal-entendido, mas quando vê Izuma sorrindo feliz, ele se pergunta o que isso significa. Mais tarde, Komura se pergunta se realmente é um mal-entendido, já que Izuma é bonito e seria natural se apaixonar por ele. Enquanto isso, Izuma está observando Komura enlouquecer e tem uma ideia. Mia nota como Komura parece triste e pergunta se ele está chorando. Ele então pergunta o que ela acha de Izuma. Ela diz que gosta de Izuma, mas Komura se pergunta que tipo de gostar isso significa. De repente, Mia diz que entenderia mais se as pessoas estivessem perguntando se ela gostava de Komura. Quando ele pergunta por quê, ela explica que realmente gosta dele. Mas nosso protagonista não percebe os sinais. Nesse momento, Izuma se aproxima com sua resposta e a entrega a Mia. Komura parece estar em estado de choque, mas é obrigado a ler a resposta para a garota cega. Mas quando Komura lê a carta, descobrimos que a resposta de Izuma era revelando que Komura também gostava dela. Ele se afasta e esclarece a confusão com o resto da classe. Mia pergunta o que estava na carta, mas Komura não consegue ler a resposta.